uma palavra importante e específica para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento como os filhos de Deus. Eu não sei se você já percebeu, nós aqui, os irmãos que a gente tem um pouco mais de proximidade, né? A gente fala, oi vaso, paz vaso, Deus te abençoe vaso. Porque a Bíblia nos chama de vaso. A Bíblia nos trata como esse recipiente que em nada pode acrescentar a não ser por aquilo que está dentro. E eu queria conversar com você nessa noite a esse respeito, ministrar uma palavra sobre qual é o tipo de vaso que o Senhor espera que nós sejamos, o que o Senhor deseja que nós nos tornemos, acerca das prioridades da nossa busca e no desenvolvimento da maturidade da nossa fé. Então, nessa noite eu quero ministrar uma palavra de título, um vaso para a glória de Jesus. Você é um vaso para a glória de Jesus, em nome de Jesus. Pela fé você é, pela fé você será, pela fé você permanecerá sendo este vaso do Senhor. Em 2 Timóteo, capítulo 2, abra a tua Bíblia comigo. 2 Timóteo, capítulo 2, no verso de número 20 em diante. 20 e 21. A palavra do Senhor nos diz o seguinte, 2 Timóteo 2, 20 e 21. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Diga amém. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo aqui. Obrigado pelos meus irmãos e irmãs aqui, Pai, por este culto que é dedicado ao Senhor. Agora nós pedimos, Pai, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha ministrar sobre a nossa vida, abençoar a nossa vida através da tua palavra. E que possamos, Pai, sair daqui diferente da forma que entramos, Pai. Cheio da tua presença, cheio da tua glória, cheio de propósito para a nossa vida, para sermos úteis naquilo que o Senhor tem nos chamado. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Querido, eu não sei se você já mudou de cidade, ok? Ou se pelo menos mudou de casa. Ok? Alguma mudancinha assim. Eu posso falar com propriedade, porque eu já morei em 7 cidades, já morei em mais de 30 casas. Eu entendo um pouco de mudança. E uma das coisas, quando nós vamos mudar, é comum quando a gente decide mudar, que enquanto a gente está encaixotando as coisas, juntando aquela bagunça, a gente começa a ver coisas que a gente usa e coisas que a gente não usa mais. Eu não quero levar para outra casa coisas que eu não vou usar. Eu não quero levar para outra casa coisas inúteis. E daí você vai encontrar coisas que você comprou e nunca usou. Eu tenho lá um liquidificador de fazer suco. E ele vai trocando os copos assim, é para você fazer copo individual, tem 10. Eu nunca consegui usar aquele negócio. Dá muito trabalho, suja muito. E a gente já mudou, 15 anos de casamento, eu estou levando aquela caixa. Ainda não consegui me livrar disso. Mas talvez você é mais desapegado do que eu. Se você, eu não uso mais, eu não quero mais saber. Em contrapartida, eu tinha um guarda-roupa. E ele durou umas 7 mudanças, eu acho. Eu ganhei da minha avó, já era usado. E quando a gente mudava de uma casa para outra, ele era um guarda-roupa que dançava, sabe? Você mexia nele, assim, ele... Porque não tinha mais o que dava firmeza nele. Agora a gente não tem mais ele, graças a Deus. Mas fato é que quando a gente está vivendo o processo da nossa vida, a gente olha para algumas coisas e diz, cara, isso aqui não serve mais. Custou um valor. Valeu em algum momento. Mas hoje não está servindo para nada. É algo que eu atribuí valor. E eu esperava um resultado. Mas o resultado não veio ou não está vindo mais. Eu sei que você é inteligente, você já está começando a entender o que eu estou falando. Porque na nossa vida nós corremos o mesmo risco. O Senhor pagou um alto preço pela gente.
O Senhor atribuiu um valor grandioso a nós, mas nós corremos o risco de não dar a resposta esperada àquilo que foi atribuído a cada um de nós. Na vida cristã, querido, mesmo recebendo a salvação em Cristo Jesus, o sangue de Jesus que nos limpa, nos perdoa e nos salva, nós ainda corremos o risco de nos tornarmos inúteis, de não darmos uma resposta baseado naquilo que nos foi dado. A esperança que nós temos é que o Senhor, Ele não desiste de nós. Ele nos molda, Ele nos renova, Ele não nos dispensa. E Ele vai nos dar, meu irmão, oportunidades incontáveis da gente poder encontrar esse valor e dar essa resposta que o Senhor espera de nós. Até a mudança dessa casa para a nossa última casa, até o último momento, o Senhor sempre vai nos dar a oportunidade de olhar para o vaso que nós somos e entender se de fato somos vasos úteis ou inúteis para o Senhor. Se aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida e realizado na nossa vida, eu tenho dado uma resposta adequada, ou a minha resposta, a minha ação é totalmente contrária àquilo que o Senhor espera de nós. É sobre isso que eu quero conversar com você. E quando nós abrimos a ministração dessa noite, lendo 2 Timóteo, Paulo escrevendo para o seu discípulo, ele deixa muito claro que tem dois tipos de vaso. Um de honra e um de desonra. Um útil e um inútil. E como eu sei que você não quer ser um vaso inútil, como eu sei que você não quer terminar uma vida em desonra, como eu sei que você não quer que sua vida seja um desperdício, eu quero partir do pressuposto que todos nós estamos buscando nos tornarmos um vaso digno de honra ao Senhor. Que todos nós queremos viver uma vida digna de adoração e honra ao nosso Deus. Então, se você puder abrir a tua Bíblia comigo, eu quero usar um outro texto que trata de vaso, para você ter clareza sobre essa palavra. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Vai abrindo tua Bíblia aí. Segunda Coríntios, capítulo 4. Do verso de número 1 em diante. Pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Somente até aí. Essa é a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo agora a igreja de Corinto, tratando algumas coisas específicas, tratando algumas coisas pontuais, ele está dizendo agora que esta igreja e este povo não estavam entendendo o que deveriam fazer. Que estavam muitas vezes flertando com coisas erradas, caminhando de forma errada, e aqui o Senhor esperava que eles pudessem resplandecer para que outros pudessem conhecê-lo. E no fim das contas, o apóstolo Paulo ele termina dizendo, ainda nesse capítulo, nessa primeira parte, que aquilo que nós temos não provém de nós somos o vaso de barro.
E o tesouro que nós temos foi algo que foi atribuído a nós através de Cristo Jesus. Aquilo que você tem de bom não é teu. Aquilo que você consegue fazer de boas obras não tem a ver com você. Tem a ver com aquilo que você recebe. Mas para poder fazê-lo, para poder recebê-lo, é necessário um ato da tua própria vida. Olha que coisa doida. O Senhor quer te encher com algo que só Ele pode fazer. Para que você possa fazer algo para Ele através daquilo que recebeu. Ponto. Mas para que tudo isso aconteça, é necessário algumas ações que diz respeito à tua própria vida. E a primeira delas, que esse texto já coloca muito claro, é que se você quer ser um vaso para a glória de Deus, você precisa se esvaziar daquilo que não provém de Deus. Se você quer ser um vaso que glorifica ao Senhor, você precisa abrir espaço para ser cheio, retirando aquilo que para o Senhor não interessa para a tua vida. Retirando aquilo que atrapalha a tua caminhada. Foi a misericórdia de Deus, meu irmão, que te livrou da perdição. Foi a misericórdia de Deus que salvou a tua vida. Lá em Lamentações 3, 23 a 24, o profeta Jeremias diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Aquilo que salvou a tua vida e preserva você vivo, é uma graça do Senhor. Não tem nada a ver com você. Aquilo que salvou a tua vida não tem nada a ver com você. Aquilo que te faz estar aqui e levantar todas as manhãs não tem nada a ver com você. Mas ele está falando sobre algo que você precisa fazer. A misericórdia que te salva, ela espera agora de você uma ação. Ela espera agora de você uma reação sobre essa graça que recebeu. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, no texto que nós estamos lendo, 2 Coríntios 4, 1 e 2, olha, segundo a misericórdia que nos foi feita, como eu já disse, não vamos desfalecer. Pelo contrário, rejeitemos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Olha as coisas que nós precisamos nos libertar. O apóstolo Paulo está dizendo que você precisa se esvaziar, sabe do quê? Primeira coisa, dentro desse texto. Primeiro ponto, esvaziar de algo. Do que eu preciso me esvaziar? Rejeite as coisas que por serem vergonhosas se ocultam. Sabe o que Paulo está dizendo? Rejeita pecado oculto que traz vergonha. Aquilo que a gente quer esconder. Sabe aquilo que você não quer largar? Sabe aquelas coisas que talvez ninguém saiba que você faz, que pensa ou que fala? O apóstolo Paulo está dizendo, se você quer ser cheio de Deus para transbordar, você precisa rejeitar essas coisas ocultas. Porque embora as pessoas não saibam o que está aqui dentro, Deus sabe. E Deus, Ele não é uma pessoa, Ele não é alguém que divide a glória dEle, que divide espaços. Ou o Senhor tem tudo, ou o Senhor não tem nada. Então aquilo que ninguém sabe, mas você sabe, que é algo que não dá para continuar caminhando. É algo que não faz bem para a gente. Não é oculto, ninguém sabe, meu irmão. Ninguém sabe essas peculiaridades. Tem coisas que são ocultas, tem coisas que a gente consegue esconder até de pessoas mais próximas da gente, mas nós sabemos o que somos. E a realidade é que o Espírito Santo nos incomoda. A gente sabe quais são essas coisas. Ninguém precisa falar para a gente. Nós sabemos aquilo que está ocupando um espaço e precisa dar lugar. Então, sobre essa questão de esvaziamento, olha o que Isaías 59, 1 e 2 diz. Eis que a mão do Senhor não está engolida, para que não possa salvar. Nem ele está gravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Essas coisas nos afastam de poder viver em proximidade com o Senhor. Entenda, meu irmão, que quando a Bíblia fala iniquidade, ela nem está falando só sobre o pecado. Porque uma coisa é o pecado. O pecado são essas decisões voluntárias que nós temos de violar atos morais e santos do Senhor. Ninguém peca por acidente, meu irmão. Nós sabemos quando pecamos.
E quando sabemos que pecamos, nós sabemos qual é o caminho para o arrependimento. A Bíblia diz, filhinhos, João escreve, filhinhos, procurem não pecar. Mas se pecarem, está dizendo que um filho de Deus pode pecar. É possível que um filho de Deus peque. Mas se pecarem, vocês têm um advogado. Vá diante dele, vá para o arrependimento. Uma coisa é o pecado, que deve ser confessada. Outra coisa é a iniquidade. A iniquidade é a cultura do pecado. A iniquidade é o pecado que eu sei que eu preciso confessar. Algo que eu sei que eu preciso abandonar. Eu não abandono, eu não confesso e eu me adapto a viver com essas coisas erradas. É a iniquidade que nos afasta do Senhor. Toda vez que a gente não entende a questão do arrependimento, por exemplo, olha um exemplo claro relacionado a isso, até falamos sobre isso algumas semanas atrás, mas vale a pena a gente ilustrar no contexto. Nós tivemos agora, há poucos dias atrás, a quarta-feira de cinzas. A quarta-feira de cinzas é um dia de perdão no calendário católico, ou no calendário até popular. E por que a quarta-feira de cinzas, ela é um dia de perdão logo depois do carnaval? Porque o carnaval é a festa da carne. Então eu tenho na minha agenda a festa da carne, eu vou na festa da no meio, eu vou lá. E eu sei que na quarta-feira tem um dia para eu pedir perdão. Na minha agenda tem o dia do pecado e o dia do arrependimento. Meu irmão, isso é iniquidade. A iniquidade é esse pecado adaptado à minha rotina. É esse pecado consciente, esse pecado que está na agenda, esse pecado que eu não largo, pelo contrário, eu coloco ele de uma forma que eu consiga continuar vivendo, mas isso me distancia do Senhor. Então precisamos nos esvaziar dessas coisas que trazem vergonha, mesmo que ocultas. Ainda sobre esse primeiro ponto de esvaziamento, Paulo destaca uma outra coisa. Nós não podemos andar na astúcia. O astuto é o malandro. O astuto é a pessoa que acha que está em vantagem, mas não está. O astuto, muitas vezes, andar em astúcia, sendo um vaso do Senhor ou um aspirante a vaso, é aquele que fala como crente, aquele que ora como crente, aquele que se posiciona como crente, mas malandrosamente vive uma vida dupla. Engana as pessoas, engana os amigos. É fácil enganar, engana o pastor. O pastor é bobo, filho. O pastor acredita em transformação de todo mundo. É astuto. O Senhor está dizendo, abandone isso. Porque a vida com Deus, meu irmão, só pode acontecer mediante a verdade. Personagens da religião, meu irmão, não constrangem o Senhor. Aquilo que nós mostramos que somos para os outros não atrai o Senhor. É aquilo que somos que de fato faz a diferença. Por isso hoje, como diz o escritor aos Hebreus, se ouvir a voz do Senhor, não endureça o coração. Assuma o que precisa mudar, assuma o que precisa melhorar, volte, peça perdão, se arrependa, mas não permaneça na astúcia de achar que vai ser possível achar um caminho paralelo ou um atalho, se não for pela verdade do Senhor. O salmista é claro em dizer, o Senhor não resiste a um coração quebrantado. Sinceridade é o que move a nossa relação com Deus. Então esse primeiro passo de esvaziamento, a gente vai tratar sobre coisas ocultas, pecados, iniquidade que a gente tem permitido na nossa vida. A gente vai tratar essa vida malandra, que é atalho, que não vive a verdade. E ainda nesse primeiro passo de esvaziamento, o apóstolo Paulo, ainda no verso número 2, diz, nem adulterando a palavra de Deus. Adulterar a palavra de Deus. Ele está dizendo, você precisa se esvaziar dessa cultura que eu e você muitas vezes temos, de buscar moldar a palavra conforme a nossa própria conveniência, de moldar a doutrina do Senhor conforme aquilo que é melhor para nós. Dizer, Deus é amor, se Deus é amor, toda forma de amor vale. Isso é adulterar a palavra de Deus. Não, mas olha, a Bíblia precisa ser atualizada. Isso é adulterar a palavra de Deus.
Ah, mas eu não concordo com isso. Nós não estamos aqui para concordar. Isso é adulterar a palavra de Deus. A Bíblia é o que é, a palavra de Deus é o que é. E nós precisamos ser direcionados por isso. Não é sobre o nosso pensamento. Vida cristã não pode ser imaginativa. Eu trabalhei muito tempo com jovens, liderando juventude por todo o Brasil. E um dia um jovem sentou comigo e falou assim: pastor, eu estava olhando esse texto aqui, papapá, eu estou vendo isso aqui, e eu penso que, assim, você não pensa nada. Você não está aqui para pensar. Não é o teu pensamento. Não é a tua interpretação. É a revelação, é o conhecimento que o Senhor nos dá. Não pode ser imaginativo, querido. A Bíblia não é para você aplicar conforme a tua própria história. Não, é a história bíblica que tem que mudar a tua história. É os princípios bíblicos que precisam nortear você. Eu acho muito legal, muito bacana, essas pessoas têm a cultura de ter um livro devocional. Café do Deus Pai, Forte e Corajosa, 365 dias com Jesus, e coisas do tipo. Não tem problema nenhum nisso. Isso nos ajuda muitas vezes até a criar uma cultura de buscar, de ler, de estar diante do Senhor, mas não estejam restritos à interpretação de alguém sobre um determinado tema. Porque todo mundo está colocando algo partindo da sua própria prerrogativa. Até o que eu estou falando aqui, querido. É por isso que a gente valoriza aqui os anotadores de sermão. E você que não anota, graças a Deus, agora a gente tem um acervo online. Você pode entrar no Facebook ou no YouTube e ver a mensagem do domingo. Para você avaliar se de fato o que eu estou falando não é um desvirtuamento conforme o meu próprio interesse da palavra do Senhor. A palavra é o que é e ela precisa ser dessa forma. Nós precisamos confrontar os textos. Olhar na grandeza bíblica. Eu estou pregando sobre 7 versículos aqui, mas esses 7 versículos estão dentro de um contexto muito maior, de uma história muito mais ampla. Sabe quando a gente vê que as pessoas elas estão adulterando a palavra e não estão entendendo? É quando a gente confronta heresia, aqui a gente confronta heresia. E as pessoas falam assim: ah não pastor, mas naquela igreja que eles estão pregando errado, pelo menos tem gente sendo curada. É gente curada que vai para o inferno. Ai, pastor, não, mas ele tem o dom, ele revela CPF. Tá bom, é uma coisa para o diabo chamar. Vai chamar o teu nome e o teu CPF. Porque se não pregar a verdadeira palavra do Senhor, meu irmão, não serve. Não é porque dá certo, não é porque as pessoas estão indo, não é porque as pessoas estão ouvindo, não é porque a palavra é gostosa, não é porque faz bem ao coração. Nós precisamos esvaziar desse desejo de querer colocar a Bíblia no nosso próprio entendimento. Então, para ser um vaso para a glória de Deus, o primeiro ponto é esvaziar-se do quê? Da prática do pecado, rejeitando a iniquidade, da vida enganosa, sendo sincero em tudo diante de Deus e dos homens, e por fim abandonar as tuas convicções sobre Deus e a sua palavra, e buscar as convicções dele ao seu respeito. É o contrário, não é as tuas convicções sobre Deus, é as convicções de Deus sobre a tua vida. Primeiro ponto, esvaziamento. O segundo ponto para sermos um vaso da glória de Deus é que não basta esvaziar. Saco vazio não para em pé. Se a gente vai esvaziar daquilo que não pode, daquilo que não deve, daquilo que não provém de Deus, a segunda coisa para sermos um vaso para a glória dele é sermos cheios do Espírito Santo. Em Mateus capítulo 12, o Senhor propõe uma ideia, uma parábola, uma reflexão. E essa ideia é a seguinte: uma casa é limpa, o espírito maligno sai. Mas depois de rodar um tempo e não encontrar um outro lugar, esse espírito diz: vamos voltar para a casa da qual nós saímos e ver como é que estão as coisas lá. E eles voltam para essa casa estava limpa, mas não tinha nada lá dentro. Eles voltam, eles preenchem esse lugar. E a palavra de Jesus diz que o final espiritual, o declínio espiritual dessa pessoa é 7 vezes pior do que era anteriormente. Você já ouviu? Isso é uma palavra de vó, palavra de mãe, que mente vazia é a oficina do capeta. Você já ouviu esse ditado?
E de fato é, meu irmão, e traduz uma realidade. Que se a gente não preencher a nossa mente, o nosso coração e a nossa vida com as coisas de Deus, quer dizer que algo do mundo vai preencher a gente. Não existe vazio, meu irmão. Todos os espaços vazios vão ser preenchidos. A pergunta é, o que vai preencher? O que tem nos preenchido? O que tem enchido a nossa vida? Se vamos abandonar as coisas que não provêm de Deus, precisamos agora interiorizar, trazer para a nossa vida aquilo que é de Deus, através do Espírito Santo, da presença dEle. Então, dentro dessa ideia, o que é ser cheio do Espírito Santo? O que uma pessoa cheia do Espírito Santo tem de mudado na tua vida? Ah, pastor, eu abri mão disso. Eu não queria mais abrir. Pastor, eu deixei isso, eu esvaziei disso, eu tirei isso, eu mudei isso, eu moldei isso. E eu quero ser cheio desse Espírito Santo. Qual vai ser a mudança disso na minha vida? Lá em Efésios 5,18, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: não vos embriagueis no vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. O que Paulo está fazendo nesse texto não é um mandamento neotestamentário para cachaceiro. O que Paulo está fazendo nesse texto é um comparativo sobre duas formas de preencher a vida. Ele está dizendo, assim como alguém que está cheio de vinho é guiado e é movido por essa prática, sejam cheios do Espírito Santo para serem movidos da maneira dele. Esse é o comparativo de Paulo, é sobre isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, olha, uma pessoa que é embriagada por vinho, ela manifesta algo. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela também manifesta algo. E dentro desse comparativo de ser cheio do Espírito Santo, olha que coisa interessante. Sabe uma coisa que uma pessoa embriagada ela tem? Uma pessoa que tem uma prática de alcoolismo, por exemplo, ela tem insaciez. Ela sempre quer mais. Ela sempre está buscando mais. Ninguém, meu irmão, eu falo do lado de lá, que eu já tive daquele lado. Ninguém vira um alcoólatra do dia para a noite. Você começa pouco, ninguém vira um adicto do dia para a noite. Ninguém fica viciado em nada do dia para a noite. Então, uma característica que Paulo está dizendo, olha, insaciez. Se o cara está buscando isso, ele não quer parar, assim no Senhor do Espírito Santo, você também não pode parar. Em Ezequiel 47, Ezequiel tem uma visão e ele vê um rio que flui do trono de Deus e ele deságua. E Ezequiel é levado a pisar nesse rio. As águas vêm nos tornozelos. Depois ele vai até o joelho, depois ele vai mais um pouquinho, vai até os lombos, até ele avançar, ser puxado pela mão do Senhor e chegar num lugar onde ele não tinha mais controle, em águas profundas. Nós precisamos olhar para a nossa vida e querer ser cheio do Espírito Santo nessa intensidade. Aquilo que nós temos hoje é muito bom, mas não é o suficiente para amanhã. Amanhã nós precisamos mais. Nós precisamos de mais intimidade, mais presença, mais direção, mais conhecimento do Senhor. Insaciez. A segunda coisa, dentro desse princípio de ser cheio, baseado em Efésios 5,18, é que uma pessoa que é cheia de bebida, cheia de drogas, cheia de cachaça, ela anda com os seus. Você não vê um cara alcoolizado andando com careta. Você não vê uma pessoa que gosta de uma prática de coisas erradas andando com uma pessoa que é... Não. O meio influencia as relações que nós buscamos. O Salmo de número 1 diz que é bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E ele vai falando um monte mais de coisa depois disso. Mas a clareza é o seguinte, se nós estamos em Jesus, e nós estamos vivendo coisas espirituais, somos cheios do Espírito Santo, o nosso desejo deve ser de andar com pessoas que estão cheias da presença de Deus. Isso é comunhão. É dessas pessoas que nós temos que buscar conselho. É dessas pessoas que nós temos que viver os nossos relacionamentos mais profundos, que são pessoas que estão buscando a mesma coisa que nós, vivendo a mesma coisa que nós, compartilhando a mesma vida que nós. Então, anda com os seus.
Uma outra coisa, dessa perspectiva de ser cheio do Espírito Santo, em comparativo com alguém que está cheio de coisas erradas, é que uma pessoa que está bêbada, ela é decidida. Ela quer beber, ela vai beber. Ela quer ir para lá, ela vai para lá. Ela quer falar, ela fala. E nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, ao ponto de sermos resolutos, decididos. Nós somos confusos, que Deus é confuso. Mas quando nós damos lugar para o Espírito Santo, meu irmão, nós somos decididos. O apóstolo Paulo, em Filipenses 3, 13 e 14, ele diz: eu esqueço as coisas que para trás ficam, avanço para estão diante de mim, prossigo para o alvo. Eu não vou parar, ele está dizendo. E sabe, esse homem que disse que não ia parar e estava dizendo que ia avançar, era um homem que estava preso. A sua própria situação física não remetia à decisão espiritual que ele tinha. Decidido. Que é uma outra coisa. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, em comparativo com uma pessoa que está cheia de coisas erradas, ela não consegue esconder. Sabe qual é a primeira coisa, se você já teve essa experiência, não agradável, mas já teve? Você fala assim, você está bêbado. Você fala para a pessoa e fala assim, o que ele diz? Eu não estou bêbado. Não tem como esconder. Quando temos, querido, isso se evidencia. Não dá para ser escondido. A Bíblia diz que eu e você em Jesus somos o bom perfume de Cristo. Meu irmão, perfume não dá para esconder. Perfume é sentido. Quem é. Quem está cheio do Espírito Santo não precisa dizer, eu sou cheio do Espírito Santo. Não, a gente sabe. Quem está mergulhado na presença do Senhor, não diz, eu estou buscando a Deus. Não, a gente sabe que está buscando, meu irmão. Isso se evidencia, isso é claro. Ainda dessa perspectiva de ser cheio do Espírito Santo, em comparativo àquela pessoa que está cheia de coisas erradas, é que quem é cheio do Espírito Santo perde o controle da sua própria vida. O apóstolo Paulo está dizendo, assim como a bebida, a embriaguez controla a vida de um homem, o Espírito Santo controla a vida de alguém totalmente rendido a Ele. É o Senhor que direciona. É o Senhor que move. É o Senhor que traz alegria. É o Senhor que consola nas tristezas. É isso que o Senhor está buscando. Além dessas capacidades comparativas com Efésios 5,18, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é capacitada pelo Senhor para a obra e para a vida. Dons espirituais, chamado fruto do Espírito, são o resultado de alguém que está cheio do Espírito Santo. Tudo que a gente precisa no Senhor, se a gente está cheio dele, Ele dá. Tudo que é necessário para avançar no Senhor, se a gente está cheio nele, Ele realiza. É Ele quem nos capacita, é Ele quem nos supre, é Ele quem nos desperta, é Ele quem nos dá dons, é Ele quem desperta em nós características que nós não temos, de paz, alegria, domínio próprio, misericórdia. É só o Senhor para nos dar. Mas uma pessoa cheia de Espírito Santo é dotada dessas características. Então entenda algo. Isso é muito importante. Lembra que é o vaso. Você é o vaso. Passamos por um processo de esvaziamento, ok? Porque aquilo que nós tínhamos não serve para o Senhor. Agora nós precisamos receber algo. A nossa vida é um depósito daquilo que a gente permite carregar. Meu sogro fala que a gente é o que a gente come. É exatamente isso. Aquilo que eu carrego. Aquilo que eu permito carregar, meu irmão. Se eu for uma pessoa que recebe a ofensa e traz para o coração, eu só vou ter isso para compartilhar. Se eu sou uma pessoa cheia de mágoas, meu irmão, é isso que eu vou transparecer. Agora, se eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo, se o depósito da minha vida está cheio de Deus, a minha vida vai ser norteada de uma forma diferente. Por isso é importante, meu irmão, todo dia, olhar para a nossa vida, tirar aquilo que não serve, fazer uma análise do nosso coração, da nossa mente, e depois de fazer isso, falar, Senhor, agora derrama sobre mim uma porção do Espírito Santo. Sem medida, a Bíblia diz. O Espírito Santo ele derrama sem medida, meu irmão, não tem limitação.
o tanto que for necessário para você, o tanto que for importante para a tua caminhada, o tanto que ele entender que é aquilo que você sustenta para carregar nesse momento de intimidade, de profundidade, o Senhor faz. Vasos para a glória de Deus. Primeira coisa, esvazia daquilo que não provém do Senhor. Segunda coisa, seja cheio do Espírito Santo. O espaço que abriu precisa ser preenchido. Aquilo que eu deixei não vai ser um lugar vazio, meu irmão. Não existe vazio na vida de alguém que está vivendo com o Senhor, meu irmão. Você pode estar sozinho, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Nós sempre estamos cheios do Senhor, se pedimos. Esvazie, se encha. Terceira coisa para vasos da glória de Deus: transborde na vida dos outros. Se primeiro eu preciso abrir espaço para aquilo que não deve ter, se segundo eu preciso receber o Espírito Santo e ser cheio dele para tudo que é necessário na minha caminhada cristã, depois de ser cheio, eu preciso transbordar na vida de outros. Olha alguns versos interessantes aqui. Olha o verso número 3, no capítulo 4 de 2 Coríntios. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, está falando de você. É para os que se perdem que está encoberto. Aqueles que estão na mão do Deus desse século estão cegos. Paulo está dizendo o seguinte em outras palavras: se vocês estão perdidos no propósito de vocês, o problema nem é só para vocês. É para os outros que deveriam receber direção através de vocês. Paulo está dizendo, se a igreja está perdida, se a igreja está cega, se nós não entendemos o que nós temos que fazer com aquilo que recebemos, meu irmão, qual será o futuro das pessoas que nem estão aqui? Qual a oportunidade que eles vão ter? Paulo está dizendo, cegos não podem guiar outros cegos. Crianças não conseguem levar outras crianças para a maturidade. É interessante que no contexto das duas cartas aos Coríntios, Paulo escreve duas cartas aos Coríntios. Tudo que tem a ver com Coríntios é problemático na palavra do Senhor, só para você entender. Tudo. Paulo está escrevendo algo para eles. Paulo está dizendo muita coisa para eles. Ele fala assim, vocês são carnais, ele fala. Paulo está dizendo para eles, vocês são meninos. Já era para vocês estarem comendo alimento sólido, mas vocês estão na papinha. Paulo está dizendo, vocês já deviam ser maduros. E daí Paulo diz, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, fazia tudo, mas eu deixei o tempo de menino. Mas vocês continuam menino. Paulo está olhando para essa igreja e está dizendo, vocês tiveram a salvação em Cristo Jesus. O Espírito Santo encheu vocês. Mas vocês pararam nesse aspecto, vocês não desenvolveram a fé. Vocês não transbordaram na vida de outros. Isso é tão forte, tão forte. E quando Paulo está falando de dons espirituais, sabe os dons espirituais? Profecia, línguas, fé, cura, palavra de conhecimento. Conhece esses dons? Estão lá em 1 Coríntios 12. Quando Paulo está falando para essa igreja de Corinto, ele está dizendo, olha, não falta nenhum dom para vocês. Vocês têm todos os dons. Deus derramou dons. Mas vocês não sabem o que fazer. Vocês não sabem transbordar. Vocês estão usando de forma errada. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é aquela que tem dom, querido. É aquela que abençoa o outro com aquilo que recebeu. Se os dons que eu recebi do Senhor, se os dons que você recebeu do Senhor não têm abençoado pessoas, isso não serve para nada. Se aquilo que Deus tem derramado sobre nós, enchido a nossa vida, não faz efeito na vida das pessoas, nós estamos como meninos imaturos que estão segurando a bênção de Deus. É meu. Não vou dividir. Mas a maturidade dos vasos de Deus nos leva para um lugar, o lugar de transbordar na vida das pessoas. Irmãos, não é o tempo de igreja. Não é quantas vezes você leu a Bíblia. Não é quantas vezes você ora por dia. O que determina a sua maturidade no Senhor é o quanto você frutifica.
é o quanto de fruto você tem dado. Eu posso provar isso para você. Lá em João, capítulo 15, vamos lá para esse texto. João, capítulo 15, verso número 1 a 8. Eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que está dando fruto, ele limpa, para que produza ainda mais frutos. Vós que já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceis em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será dado. Nisso é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Jesus só tinha um fruto para dar. Só isso. Jesus veio para dar um único fruto: salvação. Ele não veio por outro motivo. Tanto que os fariseus ou os judeus esperavam um rei que pudesse vencer guerras, resolver a situação política, religiosa e econômica de um povo. Mas Jesus diz: olha, tudo que eu faço, sinais, prodígios e maravilhas, milagres, são para revelar que eu sou o Filho de Deus, para apontar a salvação. Jesus só tinha um objetivo: o único fruto que Jesus veio gerar foram novas vidas através do seu sacrifício. João 3,16 diz que Deus amou muito de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, morte eterna, mas tenha a vida eterna, salvação que ele veio nos dar. Então, o único fruto do Senhor é a salvação. Amém? Você entendeu isso? Biblicamente estou mostrando para você aqui. O nosso desafio como cristãos saudáveis, vazios de nós mesmos, cheios do Espírito Santo e através do Espírito Santo ligados a essa videira, é frutificar como discípulos do Senhor. É aquilo que ele fez, nós também precisamos fazer. Esse é o modelo para nós, meu irmão. Porque fruto para o Senhor não é o prédio da igreja, bonito, com boa de gente, com ar-condicionado. O fruto do Senhor não é casa própria para a tua vida porque você é abençoado. O fruto do Senhor não é um bom emprego, não é um carro novo. Frutificar, um cristão frutífero no Senhor, é alguém que está trazendo pessoas para o conhecimento da verdade. O fruto que o Senhor espera de nós são vidas que se entregam através do Evangelho, das boas novas que nós pregamos. Mas o interessante, olha só que coisa boa, que se eu priorizar, se eu e você, vazios de nós, cheios de Deus, que entendem que precisam transbordar isso, dar continuidade como discípulos do Senhor, se a gente fizer o que Ele pede, frutificar como Ele pede, Ele me permite pedir o que eu quero. Olha João 15,7, que palavra poderosa no meio dessa missão que nos é dada. Se você permanecer em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. O que quiseres é o que quiseres. Mas o nosso problema é que nós queremos o fruto do pedido sem o fruto do propósito. Nós queremos o fruto daquilo que almejamos, porque estamos ligados no Senhor. Mas antes de frutificar nele, o que o Senhor espera de nós é frutificar segundo aquilo que Ele nos pediu. E depois de fazermos aquilo que Ele nos pediu, Ele te dá a oportunidade de pedir aquilo que você deseja. Ele te dá a oportunidade de colocar também os seus desejos diante dEle.
Mas nós muitas vezes estamos no Senhor e o fato de termos chegado aqui sem frutificar, sem entender o que temos que fazer, nos faz pedir. Mas uma bênção que chega na hora errada, no momento de imaturidade, não vai ser boa para nós. O filho pródigo podia frutificar e depois receber a bênção. Mas ele escolheu receber a bênção antes do fruto, antes do tempo. Isso foi desgraça para ele. Muitas vezes o Senhor nos ama tanto para não nos dar aquilo que pedimos, porque nós não entendemos ainda o propósito daquilo que Ele nos pede. No modelo de Jesus, você já escutou isso. O maior é aquele que serve. O maior deve servir. Ou seja, o maior termômetro que eu e você temos, se estamos crescendo de fato no Senhor, é o quanto eu tenho compartilhado com os outros. Se o maior deve servir, quer dizer que se eu estou crescendo, é porque eu sirvo. E se eu não estou crescendo, meu irmão, se as coisas não estão se desenvolvendo, se eu não estou disposto a servir, certamente também não vou crescer. Porque se o maior é aquele que serve, se o maior deve servir, se não há uma disposição para o serviço, não tem por que o Senhor te dar crescimento. Vai ser um desperdício. Então, quando nós estamos no Senhor, nós precisamos entender isso. As pessoas estão dizendo: Senhor, quando Deus vai abençoar, quando Deus resolver esse problema, quando essa porta abrir, eu vou me dedicar para Deus. Mas Deus está dizendo: a conta é inversa. Amadureça, transborde, frutifique, agrade ao Senhor. E daí o salmista vai dizer: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Às vezes a gente está esperando crescer para servir. Mas o Senhor está dizendo: se você não estiver disposto a servir, você nunca vai crescer. Maturidade é um resultado de fruto. Um ventre maduro é que pode dar fruto. Uma empresa madura é que pode dar lucro. E nós precisamos ir para esse mesmo lado, entendendo que o Senhor vai nos dar crescimento, na mesma proporção que a gente transbordar. O Senhor pode só nos encher. Se você não está desocupando aquilo que recebeu, você não está entendendo aquilo que o Senhor quer fazer. Meus irmãos, por isso eu preciso deixar claro para você nessa noite, antes da gente orar. Cada um só pode dar aquilo que tem. Se eu estou cheio de coisas erradas, ou se eu estou vazio buscando preenchimento com outra coisa que não seja a presença do Senhor, a minha vida nunca vai ser completa. A pergunta dessa noite, sobre esses vasos que somos nós: como estão os depósitos da nossa vida? O que está aqui dentro? O que tem enchido você? O que tem movido você? Se você entendeu que precisa renunciar e abrir mão de algumas coisas, se esvaziar, ok, o Espírito Santo veio sobre você, glória a Deus. Você está vivendo um tempo de intimidade com o Senhor, beleza, você entendeu. Mas o quanto disso você tem transbordado? O que você está esperando? Será que você está achando que o fruto que o Senhor espera de você é você estar na igreja no domingo? Não é. Será que o fruto que você está esperando é servir no ministério, ajudar em alguma escala, pregar, cantar, dar aula para as crianças? Não, não é, querido. Só existe um fruto de um discípulo do Senhor: vida. A gente só pode reproduzir conforme a nossa própria espécie. Se através de Cristo Jesus foi gerada a vida em nós, através de nós, só pode gerar vida na vida das pessoas. O conhecimento não basta. As orações não bastam. A adoração não basta. A compaixão não basta. Os abraços não bastam. A comunhão não basta. A única forma de darmos frutos verdadeiros para o Senhor são vidas. O Senhor nos chama para a responsabilidade. Daquele que se esvaziou e foi cheio do Espírito Santo, agora se torna apto para transbordar na vida das pessoas. E essa pessoa ligada à videira vai ser um verdadeiro discípulo do Senhor, porque vai reproduzir conforme aquilo que o Senhor deseja. Conforme a espécie da qual nós somos gerados. Vida.
A igreja precisa ser uma incubadora de novas vidas. A tua vida precisa ser um elemento de impulsionar a vida na vida das pessoas. É só o que nós temos. É só o que nós fazemos. E nós não podemos abrir mão disso. Se queremos ser vasos para a glória de Deus, esvaziamento. Ser cheio do Espírito Santo. E não ser uma represa. Se tornar um transbordo. Transbordar na vida das pessoas, compartilhando o que recebemos, contando a nossa história. Eu vivi assim, eu carregava isso, eu abri mão disso, o Senhor me encheu e agora eu quero compartilhar isso com você. Você também pode viver isso. Essa é a palavra do Evangelho para nós e nós precisamos estar atentos a isso, em nome de Jesus. Se coloque em pé, eu quero orar com você nessa noite. Queridos, dentro de alguns instantes, nós vamos cear. Nós vamos viver um tempo de comunhão. E é interessante que o texto neotestamentário mais usado para a ministração da Santa Ceia está dentro do livro aos Coríntios. Essa igreja problemática, essa igreja carnal, essa igreja cheia de imaturidade. E Paulo trata algo muito importante com eles quando fala da ceia e diz: olha, vocês estão ceando sem discernir, sem entender o porquê vocês fazem parte disso. Meu irmão, hoje você pode entender o porquê que você faz parte disso. O Senhor só te chamou para essa comunhão porque essa palavra e essa verdade precisa ser expandida através de você. Já não é mais uma voz, são muitas vozes. Já não é mais um par de pés. Já não são mais duas mãos. Já não é um homem. É um povo. E o Senhor deseja usar você para isso. O Senhor deseja usar você para este fim. O Senhor deseja usar você para este momento. Mas você precisa passar por esse processo. E esse processo muitas vezes é cíclico. Talvez a gente vai ter que viver esse processo de esvaziamento, de enchimento, de transbordo, muitas vezes na nossa vida. Porque muitas vezes a gente insiste em trazer de volta coisas que a gente não deveria trazer. A gente se sujeita a viver uma vida abaixo de outros momentos que a gente viveu. Ou muito aquém do que aquilo que a gente já esteve com o Senhor. Mas essa noite o Senhor nos chama para um ponto de decisão. O Senhor nos chama para um momento em que nós declaramos que queremos nos tornar vasos para a glória de Deus. Vasos para a honra do Senhor. Vasos para cumprir o propósito. Não existe fim em você mesmo. O Senhor não te salvou para só mudar a tua vida. Ele quer mudar vidas através da tua vida. O Senhor não só te encheu para que você pudesse estar cheio e nada mais ter espaço. Não. Ele quer continuar te enchendo o tempo todo. O Senhor é uma fonte inesgotável. O Senhor é um rio que flui e nunca para. Para que Ele encha você. E sempre você continuar transbordando. Nunca vai ter água parada aí, querido. Sempre vai ter coisa nova da parte de Deus. E aquilo que serviu você e hoje vai transbordar, vai abençoar outros, vai encher outros. Você tem sido cheio por pessoas, por palavras, por orações. E você também vai fazer isso através de testemunho, através da tua fé, através da tua conduta, através do bom perfume de Cristo. Mas esse processo é intencional. E esvaziamento é uma decisão de renunciar. Ser cheio do Espírito Santo é buscar, é pedir. E transbordar é um sim do Senhor para o chamado que Ele tem nos pedido. Por isso que eu quero pedir que você feche seus olhos onde você está, querido. E se nessa noite você entende que essa palavra ela veio de encontro ao teu coração, se você entende que essa palavra ela veio com o interesse certo para a tua vida, porque talvez você precisa parar com algumas coisas que você já deveria ter parado.
abandonar coisas, abandonar rotinas, abandonar pensamentos, abandonar pecados. Essa palavra é para você hoje. O Senhor vai te capacitar para isso. Agora, se você entende que você precisa ser cheio do Espírito Santo, que ainda tem lugares vazios na sua vida que precisam ser preenchidos, que ainda tem espaço aí, e que o Espírito Santo pode vir sobre a tua vida hoje, para preencher todo o vazio, para ocupar toda a tua mente, todo o teu coração com coisas que procedem dele, coisas que trazem glória para ele. Essa noite é para você também. Ou se você nessa noite já se esvaziou, está cheio do Senhor, mas ainda não tem cumprido o propósito do Senhor de transbordar, o Senhor vai te encher hoje mais, para que você possa já chegar na tua casa hoje diferente, desaguando sobre as pessoas, amanhã no trabalho diferente, com uma postura diferente, nas suas relações, nas suas conversas diferentes. O Senhor quer te transformar de um vaso para a glória dele, não um vaso inútil, não um vaso descartável, não um vaso onde tudo que foi feito foi em vão. O Senhor quer trazer significado para a tua vida, te usar para um grande propósito, te dar frutos, e a partir desses frutos você vai crescer, querido. Maior é aquele que está servindo. Quem serve mais, cresce mais. Quem cumpre o propósito é abençoado pelo Senhor, querido. E nós queremos mover as águas hoje para encontrar isso também no Senhor. Estamos ligados à videira, como discípulos de Jesus. E queremos chegar nesse lugar para avançar em todas essas coisas. Eu quero orar com você.